fácil ser diretor? Quanto tempo demora para fazer uma produção? É só pegar a câmera, ligar e fazer um vídeo? Quantas vezes já pensei em desistir no meio de um projeto? Salve minha tropa, salve minha família, Rafa Costa Quente, de volta com o episódio Making Off falado de número 7, o disco auge do Costa Gold, onde eu tive a oportunidade e o prazer de dirigir 8 visualizers e um clipe em um dia, família. Na época da pandemia, fase vermelha, então teve um trabalho assim especial. Vou mandar um abraço também pra galera da Loja do Filmmaker e Freshcan, que é a locadora e a loja que atende todo filmmaker em todo o país. Fechou, família? Então acompanha agora esse episódio que está pesado. Antes de qualquer coisa, dá seu like. Se você não se inscreveu, se inscreve que vai me ajudar muito. Demorou, tropa? Então acompanha agora esse episódio que foi gravado há uns 3 anos atrás, que foi muito especial pra mim. Demorou? Vem que vem, toma! Então, meus parentes, esse está sendo o 4º clipe na sequência que a gente tem feito e tem trabalhado com Costa Gold. Costa Gold e Costa Quente está cada vez mais em sintonia. Muito legal quando um cliente que vira parceiro, que vira amigo, tem essa sintonia e a gente consegue dar uma sequência de trabalho, né? E nesse disco não foi diferente. O que é muito legal é que assim, 90%, 95% dos meus clientes, quando eles vêm para filmar comigo, eles já esperam de mim um tratamento e uma ideia do que a gente vai fazer. No disco auge, a gente trabalhou com o Rodolfo e com o Tristão, inclusive vou mandar aqui um salve para eles. Cara, eles trabalham com marketing, um mora em Portugal e o outro mora em LA, são muito amigos do Nog e do Predella. Então, quando eles me chamaram para fazer parte desse projeto, eles já tinham todo um tratamento, né? Eles já tinham tudo certo do que eles queriam, todo o conceito, né, do auge, o que é o auge para eles, que no caso a concepção que eles tinham desenvolvido, que era um elevador que levaria para o auge, sendo que cada andar seria uma faixa da música. E eu achei muito foda essa ideia. Então, para quem nunca teve a oportunidade de trabalhar com publicidade, é muito parecido. Por quê? Na publicidade, o diretor, ele não cria o roteiro, ele não interfere na criação do filme, né? Sempre tem um diretor de criação que fecha junto ao cliente toda a ideia e concepção do filme. Depois eles contratam a produtora e aí sim o diretor vai pegar a história que já está definida e interpretar aquilo ali da melhor forma. Então no disco auge, né, nas 9 músicas, eles tinham uma ideia já exatamente do que eles queriam. Na verdade, tinham 8 músicas e eles precisavam de alguma coisa diferente na 9ª, né? E aí foi quando eu sugeri a gente trazer um ar de metalinguagem, que aí o elevador ele abre, né? E a gente assumir mesmo ali o estúdio e o cenário. Então, assim, foi um desafio muito grande, porque são 9 músicas em um dia. Então, a gente criar e executar todas essas músicas, então foram, se eu não me engano, 5 participações, o Ale da Rache, Dom Juan, Rael, veio do Rio, Papatinho e o Leno, os irmãos K-Black e Caveirinha, e o Nine, né, os produtores e alguns amigos pessoais ali. Então é um pouco complexo trabalhar com vários artistas, agenda, igual eu já falei em outros episódios aqui. Então, a concepção e a criação do disco foi feito pelo Lucas e pelo Rodolfo, pelo Tristão e pelo Rodolfo, e executado pela Costa Quente. Então, os 8 visualizers, eles já trouxeram a ideia. Pra quem não sabe, visualizer é uma nova forma de interação da mídia social de quem é o quê? A clientela do nosso som que chega diretamente pra você. Tudo, início, meio e fim. Claro que aqui a gente calculou como vai ser, o Pepe vai explicar mais pra frente como que é a pré-produção também dos visualizers e tal. Mas aí veio toda essa concepção e a gente executou da melhor forma. E aí no 9º, que é o Pai Tá On, que é a música com Caveirinha e o Leno, com o beat do Papatinho, a gente fez aquele lance de metalinguagem que eu já executei em vários clipes, no do Matuê, no do Silvio da Ludmilla. É um artifício que eu sempre uso, que eu amo fazer, é assumir o ambiente que a gente está, né? A metalinguagem que a gente fala. É quando o filme se passa dentro do filme, alguma coisa assim.
esse desafio de fazer com uma agência, que no caso foi o Lucas e o Rodolfo que fizeram esse papel de criação, também é um desafio. É mais uma vez a prova de que o audiovisual se trabalha com equipe, né? No cinema tem um roteirista que traz a história e o diretor dirige em cima do roteiro. Claro que ele muda algumas coisas para o que vai acontecer ou não, mas essa história vem do roteiro. Na publicidade, a agência tem um diretor de criação que o diretor dirige a criação da agência. Nos clipes não tem isso, pelo menos comigo, em 7 anos, 8 anos fazendo clipes, eu acho que talvez essa foi a única vez que, né, tinham pessoas capacitadas. Se eles não forem diretor de criação de agência, eles fazem alguma coisa bem semelhante, porque além deles terem a ideia, eles nos alimentam, né, com todas as informações possíveis, com início, meio e fim, um tratamento bem complexo. Então é muito legal ter essa troca, né, a gente poder executar e fazer como na publicidade, como no cinema, né? Então eu amo também criar, como eu falei, 95% dos meus filmes são criados por mim, pela nossa equipe aqui, desenvolvida aqui dentro, mas o disco todo, tirando a última música, foi ideia dos meninos. E a última música eu sugeri, assumi esse lance de metalinguagem, e eles adoraram. E eu acho que a troca, o jogo de equipe, né? Eu acho que isso é fundamental para a evolução do trabalho. Uma situação onde todo mundo tem voz ativa, onde todos confiam em todos, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica e dessa semelhança, né? Semelhança dos 3 setores do audiovisual que eu acredito, né? Que eu já trabalhei no cinema, não diretamente como diretor, mas na publicidade sim, no clipe. No cinema ainda não, mas ainda a gente vai chegar lá. Meus parentes, a gente está vivendo uma situação muito delicada. Essa pandemia aqui em São Paulo está cada vez mais agravante nessa situação. E para as filmagens também não está sendo diferente. Hoje a gente está pausado das atividades de set e tal, mas o disco auge foi a última atividade da fase vermelha um dia antes da fase roxa, se eu não me lembro. Então assim, a gente teve que filmar no horário do toque de recolher, além de todas as pessoas estarem testadas antes, a gente teve que deixar uma enfermeira porque não podia entrar nenhuma pessoa sem testar, né, lá na hora. Então a gente teve que ter toda a estrutura para fazer o teste de qualquer pessoa que fosse entrar no estúdio. Antes de toda a equipe entrar, na hora do almoço, no final, veio uma equipe especializada para fazer toda a higiene, né, toda a limpeza dos padrões aí, né, que o sindicato de filmagem exige. Então tá cada vez mais difícil. Espero que isso passe logo, essa situação, porque tá atrapalhando, né, a filmagem e não só a filmagem, vários setores. E a ideia, né, é se reinventar e tá trocando aqui com vocês e tá desabafando aqui em forma de making off falado e passando a visão, né, pra gente tomar mais cuidado sempre e se cuidar, que não tá fácil. Beleza, galera? É nóis. O setup que a gente escolheu para esse trabalho foram 2, na verdade. A gente precisava de ter uma câmera principal para todos os visuais, então a gente deixou num trilho a Blackmagic 6K com as lentes Leica, enfim, eu sempre esqueço os nomes da lente, mas a gente vai confirmar aqui. E era importante a gente ter o trilho porque no início do Visualize a gente precisava de ter uma dimensão mais de trás, e quando a porta fechava, quando a porta fecha, a gente precisa ter uma coisa mais da frente. E no último take a gente ia revelar as coisas caindo e tal, com 2 câmeras. Então, mais uma vez, né, defendendo aqui o lance da Blackmagic, que é uma câmera muito boa e bem mais barata. Dessa vez a gente fez com a 6K e uma 4K como segunda câmera. Na hora do clipe era muito importante a gente revelar, né, as situações, então era importante ter as 2 câmeras filmando simultaneamente para a gente dar esse ar ali de set, enfim. Outro detalhe também muito legal que a gente conseguiu foi o telão. Um trabalho um tempo atrás do Melhor Dia da Vida, que é um projeto autoral que eu tenho no canal, a gente estava fazendo uma cena uma vez e o monitor de referência estava do lado, e aí do nada veio alguma coisa na minha mente que eu falei, deixa eu colocar em cena para ver o que acontece.
E aí quando eu filmava o monitor, ele dava aquele efeito infinito. E a gente gostou muito, parecia que era na pós o tempo inteiro. E aí quando eu fui lá no estúdio, na TV TWA, inclusive queria agradecer muito a galera que abraçou a gente muito lá e deu toda a estrutura e apoio pra gente fazer o clipe. E obrigado pelo carinho com o nosso pessoal, tudo mais. E eles tinham um telão, eles têm um telão incrível lá, qualidade muito boa. E aí me veio em mente aquela cena que eu tinha espelhado. Eu falei, pô, se um monitor de 17 deu um efeito legal, imagina se eu conseguir jogar o sinal da câmera para esse telão e fazer esse efeito. E deu muito certo. Deu um efeito que eu não tenho visto por aí. Foi de uma loucura assim, de um monitor que depois eu passei essa ideia quando eu vi, né, esse telão. Então é sempre legal a gente estar filmando e depois que a gente tem tudo muito bem decupado de como a gente vai fazer no set, aí depois que a gente filmou tudo aquilo que a gente já decidiu e tal, é hora da gente tentar criar algo a mais. E muitas vezes dá certo, muitas vezes não usa, muitas vezes não tem tempo para fazer isso, porque é importante chegar e filmar o que está decidido para filmar. Mas quando isso acontece bem, sobra um tempo para, né, essa inspiração de fazer malabarismo com a câmera e coisas loucas. É muito legal quando bate certo e esse foi o caso. Salve, aqui é o Pepe Costa Quente. E no episódio 2 do Making Off Falado, o Rafa falou sobre a pré-produção para executar a filmagem. Na pós-produção é a mesma coisa, principalmente quando se trata de visualizer. Para dar o efeito de loop, precisamos calcular o compasso e o tempo para contar a história. Eu acompanhei a pré-produção do disco junto com o Rafa, e isso facilitou a montagem dos visualizers e fez com que a gente saísse praticamente com todos editados já no dia da filmagem. Então, não só os diretores, os produtores, nós também que somos os finalizadores, a dica é planejar muito bem o seu projeto para que seja bem executado. Então é isso, família, chegamos ao final de mais um episódio do Making Off Falado, esse projeto que eu tenho maior carinho por ele, que é o momento da gente divulgar o nosso trabalho e trocar, né, as informações e tudo mais. Então eu vou pedir para você escrever lá nos comentários, ativar a notificação, seguir a página, dar um like, seguir o Pepe, seguir o Murilo, me seguir no Instagram para fortalecer, para a gente estar trocando cada vez mais. Eu sempre levanto perguntas lá no Instagram, então se você tem alguma dúvida, me pergunta lá, me pergunta no comentário desse vídeo, que eu vou ficar muito feliz em ganhar um tempo e parar ali, trocar uma ideia. Eu fico feliz de verdade, os meninos também, com cada comentário ali, seja para expor alguma dúvida ou para fazer alguma motivação com a gente. E é isso, família, muito obrigado. Rafa Costa Quente, família Costa Quente, manda um salve. Ei!